Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal 2002. Estamos de volta para mais um vídeo. Deixa um like aí antes de qualquer coisa, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E eu já vou dar um recado importante, a gente está tentando fortalecer nosso Instagram, então siga o canal 2002 lá no Instagram, @canal 2002, a gente está voltando a publicar bastante coisa por lá também. O vídeo de hoje é bem legal, o assunto é bem polêmico, acho que a gente vai debater por um bom tempo aqui, espero que vocês aproveitem e deixem a opinião de vocês aqui nos comentários também. Comigo, mais uma vez, o Yuri Rizzo. Fala, Yuri, tudo bem, cara? Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala Lucas, tudo bem também? Pessoal, se cuidando aí nessa quarentena. Vamos discutir hoje as seleções do Brasil pós-pentacampeonato. A gente vai explicar alguns critérios depois com o Lucas e a gente tem umas justificativas pelas nossas escolhas também. Vai ser um vídeo bastante legal, de bastante análise do que foi o Brasil nesse período de 2002, pós-2002 até a Copa América, né? Porque a gente vai filtrar algumas coisinhas. Vou passar agora para o Lucas. Como é que a gente está, a situação atual, Lucas? Então, no vídeo passado, quem acompanhou, nós falamos como ficará o futebol, como será a retomada do futebol pós-pandemia desse novo coronavírus. E aí nós temos algumas atualizações para fazer. Nós citamos no vídeo da semana passada que a França era o país que estava com a possibilidade de encerrar a temporada mais encaminhada, e isso se concretizou. A Liga de Futebol Francesa, a Ligue 1, anunciou que o campeonato realmente está encerrado. Esse anúncio foi feito ontem, está lá no nosso Instagram, inclusive. Eles encerram a temporada do jeito que o campeonato estava, e hoje foi decidido que a classificação será mantida. Então o PSG é campeão. Acho que o Rennes e o Olympique Marseille conseguem a classificação para a Champions League, e rebaixamento também fica como estava na tabela anterior, da mesma forma como os times que estavam na segunda divisão mantêm a tabela para conseguir o acesso para a Ligue 1. Então essa é a grande novidade em atualização ao que nós noticiamos na semana passada. Acho que a Argentina também está se resolvendo, né, Yuri? Então, só voltando rapidinho, Lucas, na França a segunda divisão adotou o mesmo critério, o feminino foi encerrado também, e a Copa da França não tinha sido decidido porque quem cuida é outra entidade, mais ou menos como fica na Inglaterra, né? Sim. Mas ela vai ser cancelada, né? E a Argentina, quando começou a quarentena, eles estavam na última rodada, então assim, campeão, rebaixamento, aqueles critérios malucos que a Argentina usa já tinha sido adotado. O campeonato argentino ele termina um pouco antes do europeu, mesmo mantendo o calendário, e eles começam um outro campeonato, que depois a gente vai explicar em outro vídeo, que o calendário argentino, os critérios de rebaixamento é muito confuso, então a gente precisa de um vídeo exclusivo para isso, para fazer uma explicação dessa. E parece que o campeonato da próxima temporada, o presidente da AFA estava querendo que fosse jogado entre dezembro e janeiro, né? Então vamos ficar de olho nessas informações. Sim. E o que tiver por vir a gente passa para vocês. É com você agora, Lucas. Bom, vamos entrar na pauta de hoje. A pauta é: qual a melhor seleção brasileira pós 2002? Por que pós 2002? Porque 2002 foi o título mundial. Ali o Brasil foi campeão, foi o último grande momento em nível mundial da seleção brasileira. Ganhamos a Copa do Mundo, vencemos a Alemanha, vencemos a Inglaterra. Foi uma boa campanha, enfim, o Brasil foi um campeão merecido em 2002. De lá para cá, o Brasil conquistou alguns títulos, fracassou em todas as Copas do Mundo que disputou, montou alguns bons times, montou times questionáveis, e como não tem nenhum resultado tão significante, tão marcante, a gente resolveu debater qual foi o melhor time pós 2002. São aí 18 anos, é bastante tempo. Foram alguns times montados. De lá para cá, se eu não me engano, são 14 competições disputadas entre Copa das Confederações, Copa América e Copa do Mundo. A gente está usando como critério não colocar times montados para as eliminatórias, porque as eliminatórias mudam muito de um jogo para o outro. A convocação desse mês é muito diferente da convocação daqui a 2 meses, então você não consegue fixar exatamente um time. Você tem uma base, mas você não tem um time pronto ali. Nas competições, Copa do Mundo, Copa América, Copa das Confederações, aí sim você tem os times montados que se reúnem ali, os jogadores se reúnem e disputam a competição durante um mês. É mais fácil de fazer essa análise. Só para deixar claro, Copa das Confederações 2003, 2005, 2009, 2013, o Brasil ganhou 5, 9 e 13.
Copa América 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019. O Brasil ganhou 4, 7 e 19. Copa do Mundo 2006, eliminado nas quartas. 10, também eliminado nas quartas. 14 na semi, o 7-1. E 2018 também eliminado nas quartas de final. Só para a gente deixar claro um último critério também, já começar a debater, o debate ele é sobre o time em si, né? Não é para falar qual time tinha mais talento, porque a seleção de 82 tinha mais talento que a de 94, mas qual time funcionou mais como conjunto? Enfim, a questão não é debater se o time tem mais talento ou o time não tem. O talento pode até ser um critério na hora de você desempatar ali uma situação ou outra, mas a grande questão é eleger qual time jogou num nível melhor, num nível mais agradável, em termos coletivos, né? Acho que é isso, né, Yuri? É isso, Lucas. Eu adotei alguns critérios nesse sentido também. As temporadas variam, os níveis dos mesmos jogadores variam, né? Sim, muito. Então é aquela coisa, você pegar um cara no auge, você não pode colocar ele numa. Eu vou dar exemplo, por exemplo, o Ronaldo, que em 98 voou, Sim. em 2002 foi artilheiro da Copa, mas em 2006 deixou muito a desejar, né? Então a gente Exato. explica até um pouquinho. E ainda assim era o Ronaldo, né? Era um talento absurdo. Ainda era o Ronaldo, assim. A gente pode até, de repente, debater depois, num outro vídeo, aquela coisa assim, você tiraria o Ronaldo num momento ruim? Eu acho que isso é até um papo interessante para o futuro, para a gente ver alguns jogadores específicos. A gente pode falar disso até num vídeo futuro. Sim. Bom, vamos lá. Yuri, se você quiser comentar mais de uma seleção, mas enfim, qual a melhor seleção brasileira pós 2002 para você? Por quê? Enfim, justifique aí, disserte sobre o assunto. Cara, eu vou falar que eu escolhi a seleção brasileira de 2005, da Copa das Confederações. Vou fazer alguns ponderamentos. O pessoal vai falar, você podia ter escolhido 2006, mas eu tenho alguns critérios que justificam principalmente o desempenho dos jogadores. Nem a questão do time. O time tem algumas mudanças bem significativas, né? Teve mudança significativa, inclusive na formação, né, de como o Brasil foi, que algumas coisas que eu critico, principalmente que aconteceram em 2006 no jogo da França, né? Sim. O jogo da França foi eliminação, ressaltando, claro, que de todas as seleções que o Brasil enfrentou, com os jogadores que tinha, porque lembrando que o Brasil jogou contra a Argentina e a Alemanha, mas não eram Argentina e Alemanha 100%, assim como o Brasil também não era, a gente tem que ressaltar isso. Mas aquela França, eu vou deixar mais para o final alguns elogios, porque às vezes a gente comete uns erros de a França só tinha Zidane, o Brasil era muito melhor, e a gente às vezes esquece que o outro lado tem um time muito preparado, muito bom, que foi vice-campeão do mundo, e que até no jogo da final, se não fosse o Buffon, a França teria ganho aquele jogo. Sim. Então vamos lá, gente. Voltando no tempo um pouquinho, Copa das Confederações de 2005. Campanha do Brasil. Primeira fase. Brasil 3-0 na Grécia. Brasil perdendo para o México de 1-0. Brasil empatando com o Japão em 2-2. Com, se eu não me engano, um gol do Japão mal anulado. Aí Brasil passou em segundo lugar, pegou a Alemanha na semifinal e ganhou da Argentina 4-1 na final. Alguns destaques que eu vejo aqui. Vou falar um pouquinho dos erros do Brasil que eu vi em 2005 e depois eu vi em 2006. Gols de bola parada. Olha só isso daqui, Lucas, que eu levantei. Brasil ganha 3-0 da Grécia, não tem muita discussão ali. Não... A Grécia era campeã europeia, hein? Em cima de Portugal, naquela tragédia em Portugal. E ganhou de Portugal e ganhou daquela República Tcheca, do Nedved, Kohler. Era muito bom aquele time. Timaço. Então esse jogo eu não tenho muito a comentar. Golaço do Adriano, gol do Robinho e gol de falta do Juninho, né? Assim, era o Brasil normal, vamos dizer assim, né? Que acontecia. Indo para o jogo contra o México, Dida pegou um pênalti. O Kaká e o Ronaldinho não jogaram tão bem aquela partida. Brasil deixou muito espaço para chute fora de área, tomou um gol de escanteio e muita jogada aérea. Contra o Japão, o Brasil fez um gol do Robinho, jogada do Ronaldinho, sofreu de novo com jogada aérea.
o Japão fez um golaço de longe, que isso ia repetir na Copa de 2006 contra o próprio Japão. O Ronaldinho fez um gol com passe de Robinho, né? Depois foi o contrário. Brasil sofrendo em jogada lateral. O goleiro do Japão jogou muito bem essa partida, e ele jogou bem a partida de 2006 também. E o gol do Japão já no final foi uma falta cobrada, a bola bate na trave e dá rebote, já cai no pé do jogador japonês e ele manda para dentro. E o Brasil quase tomou uma virada nos acréscimos em jogada aérea, né? Indo para o jogo da Alemanha na semifinal. Foi um jogaço. Foi um gol de falta do Adriano. Sim. O Brasil de longe, né? Não, foi. Os gols do Adriano nessa Copa das Confederações foram absurdos. A Alemanha fez um gol de jogada de escanteio. Aí o Brasil e a Alemanha fizeram gols de pênalti. E depois o Adriano fez um gol já na entrada da área. E aí tem aquele jogo maravilhoso contra a Argentina, que o Adriano fez o golaço de fora, o Kaká fez. A Argentina tentou chegar com perigo em bola parada e cruzamentos. O gol da Argentina foi num cruzamento. E depois, quando o jogo já está mais decidido, a Argentina tenta muito chute fora. Sim. Vou rapidamente para 2006. No jogo contra a Croácia, o Brasil abusou demais dos chutes de fora. O Ronaldo e o Adriano jogaram mal. A Croácia explorou muito o lado direito, que era do Cafu, que é um ponto que eu vou levantar bem. O Cafu não ajudou na recomposição no jogo da Croácia. No jogo da França também eu vou falar disso. E a Croácia, o Brasil, isso foi uma marca que o Brasil deixou, principalmente na Copa de 18 e alguns jogos de 2014. O Brasil deixa as seleções crescerem, principalmente no segundo tempo. Principalmente quando começa a ter vantagem no placar. Depois teve o jogo contra a Austrália, que tinha um puta time da Austrália. Ela perdeu para a Itália num pênalti polêmico, se eu não me engano. Não, polêmico não, um pênalti que não existiu, né? Um pênalti que foi batido pelo Totti, um pênalti que não existiu, é um absurdo. Acho que foi no Del Piero, se eu não me engano, não me lembro quem sofreu o pênalti, mas assim, foi um pênalti ridículo. Então, o Ronaldo e Adriano ainda encontraram dificuldades. A Austrália, assim Acho como... que o Fred fez o gol da vitória do Brasil, né? Oi? Acho que o Fred fez o gol da vitória do Brasil. O Fred, a bola sobrou, acabou caindo no pé dele já nos acréscimos quase. Agora não lembro se eram nos acréscimos mesmo. Mas a Austrália começou a fazer jogada na lateral e chute de longe. O Ronaldo tocou para o Adriano marcar. Aí o Brasil, a gente pensou que saiu um pouco de sufoco. No segundo tempo, a Austrália começou a pressionar muito o Brasil. E o jogo ficou lá e cá até o final, que saiu o gol do Fred. Mas o Brasil jogou melhor do que contra a Croácia, mas tomou sufoco da Austrália. Aí esse é o jogo que eu quero exaltar bastante, o jogo contra o Japão, né? Porque teve muita mudança na escalação, entrou Cicinho, Gilberto Silva, Juninho e Robinho. O Brasil jogou muito mais solto, acabou que o Japão saiu o gol numa jogada de triangulação, mas o Brasil tinha dominado, assim, era questão de tempo do Brasil vencer essa partida. Gol de cabeça do Ronaldo, Juninho, um chute de longe, gol do Gilberto e gol do Ronaldo batendo fora da área. Esse jogo talvez tenha sido um dos melhores do Brasil nessas competições todos esses anos. Eu achei que o Brasil jogou muito solto, jogou aquele futebol brasileiro que a gente estava acostumado e venceu sem maiores dificuldades. Assim. Depois que saiu o gol de empate, talvez o Brasil precisasse até desse gol do Japão para sair. O Brasil jogou muito tranquilo. Contra a Gana, que foi aquele jogo que o Ronaldo tinha quebrado o recorde até então, né? A Gana jogou com uma linha muito alta. Isso ajudou o Brasil a sair em velocidade. E Gana chutou muito para o gol, mas sem apresentar grandes perigos. Eu vou falar alguns pontos agora do que me agrada, porque depois eu quero falar desse jogo contra a França, porque eu acho que ele enxuga muito bem todas essas justificativas que eu estou fazendo, além de mencionar sobre a qualidade da França. O que eu acho que foi melhor em 2005 do que 2006? Adriano, Kaká e Ronaldinho jogando melhor, mais soltos, e os chutes estavam melhores.
Lateral direito, com o Cicinho em 2005. Eu acho que se a gente fizer o conjunto Cicinho 2005, Cafu 2006 e Cicinho 2006, o Cicinho 2005 jogou melhor. Eu achei que faltou colocar principalmente o Cicinho e o Robinho com mais opções no time, assim, seja em mudança ou seja de repente começar a partida com eles. O Robinho e o Juninho também eu achei um pouco. Eu falei do Robinho aqui, o Juninho um pouco melhor que em 2006, mas isso de repente até por conta da escalação, né, da opção tática. O Cafu e o Roberto Carlos jogaram mal em 2006. Fica nítido, eles não são aqueles caras, o lateral que volta e faz aquela marcação. Eles são os jogadores mais para frente, né? Mas eu achei que faltou mal e faltou algumas recomposições, nem que seja de marcação, mas recomposição tática, porque você acabou tirando um cara do meio de campo para fazer o que seria a função do Roberto Carlos ou do Cafu momentaneamente numa jogada de ataque. Isso dá principalmente no jogo da França. Falha na lateral e na bola parada nas duas competições. Pressão muitas vezes desnecessárias, principalmente em 2006, como eu falei, um pouco da Croácia, Austrália principalmente, e o chute de longe como saída muitas vezes. Isso teve um pouco nos jogos do Brasil. Aí eu fiz uns dados, Lucas, olha só, gols de bola parada, Confederações, México 1-0 no escanteio, Japão no rebote de falta, Alemanha de escanteio, Alemanha de pênalti, o jogo da França em 2006, né, que foi um cruzamento do Zidane. Aí o Brasil também sofreu um gol de longe do Japão, um gol de cruzamento da Argentina e o único gol mais normal assim de jogada foi contra o Japão em 2006, né? Aí eu levantei as seleções que jogaram contra o Brasil, o que elas apresentaram de perigo, não necessariamente que se foi um nível alto ou se foi um nível baixo, mas assim, os pontos fracos do Brasil. México, bola na área e chute fora. Japão, bola na área e chute fora. Alemanha, bola aérea. Argentina, bola aérea e chute fora, mesmo esse chute fora não tão sendo perigoso. Croácia, crescendo no segundo tempo. Austrália, colocou muita pressão no segundo tempo. Bola na área e chute de longe. Gana, chute de longe mesmo sem perigo. E a França, cara, a França anulou o Brasil naquele jogo de 2006. Eu coloquei algumas coisas que falam um pouquinho desse jogo de 2006. O Cafu não jogou bem, ele levou um amarelo, ele foi substituído. Era de repente talvez uma função que se fosse o Cicinho, não sei se ia receber amarelo também, não sei se ia jogar muito melhor, mas podia ter começado... Desculpa te interromper, Yuri. Tem uma cena muito emblemática do Cafu, ele sendo substituído no jogo contra a França pelo Cicinho, se eu não me engano. E ele tá lá no lado oposto ao que seria a substituição. Ele poderia simplesmente andar 2 metros e sair ali, e ele atravessa o campo inteiro caminhando, o tempo passando, o Brasil já perdendo o jogo, a França agradecendo que ele estava caminhando. O Cafu e o Roberto Carlos, eles me passaram, outros jogadores também, mas o Cafu e o Roberto Carlos, que são dois nomes que você criticou e eu concordo totalmente, são duas figuras que me passaram um certo descomprometimento ali naquela Copa. Não, com certeza. Eu vejo que o pessoal fala o lance do meião, né, que se resultou o gol. Cara, sim. Não só isso. Você vê lances que saiu o gol da França. O Brasil dá saída de bola, o Roberto Carlos tenta sair pela esquerda, toma a bola dele. Agora eu não lembro quem que estava no meio de campo. Se era Zé Roberto, se era Emerson, se era Gilberto ali. Acho que era Gilberto Silva, Zé Roberto, Juninho e Ronaldinho. Eu peguei a escalação aqui, deixa eu ver aqui. Era Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos. Gilberto Silva, Zé Roberto, Kaká, Juninho, Ronaldinho e Ronaldo. Verdade, eu não lembro quem que estava nesse lance, mas assim, o cara saiu da função de volante para cobrir a lateral esquerda e a França estava afunilando, indo para o ataque. Então, assim, podia até ter saído outro gol nesse desespero que o Roberto Carlos... Ele dá um sprint, ele tenta voltar na jogada. Depois tem um vídeo assim, dá para ver tudo isso.
O Brasil estava um pouco inspirado, acertou só um chute do Ronaldo no final da partida, né? Que o Barthez fez uma defesa não tão difícil. Só que a gente tem que ver algumas considerações. Bom, eu dei uma opinião aqui em que eu entraria com a seleção, porque o Brasil modificou muito a escalação desse jogo. Eu acho que ele podia ter se baseado mais no jogo do Japão, que foi o jogo que mais deu certo. Não necessariamente copiar aquela formação, mas eu entraria com Dida, Cicinho, Lúcio, Juan. Talvez eu entraria com o Roberto Carlos. Lógico, talvez se a gente soubesse do lance, eu teria entrado com o Gilberto, que jogou bem contra o Japão. Marcou gol, inclusive. Ou teria pelo menos treinado aquele lance específico, uma jogada daquela específica. Eu fico muito assim com o lance que o zagueiro não acompanha, cara, porque é meio que o básico do zagueiro, né? Sim. E isso que eu fico assim... O pessoal fala, talvez o Dida também podia ter saído do gol, mas é claramente um lance que não tem uma marcação. E é uma marcação no Henry. Sim. Que é pior ainda. Assim, um cara que precisa de uma marcação dupla, deixaram ele sozinho. Eu tinha entrado com o Emerson e o Roberto Carlos para tentar segurar um pouquinho no meio de campo, né? Deixar ali o Emerson como... ele é volante, o Zé Roberto um pouco mais recuado. Tinha entrado com o Kaká e o Ronaldinho. E eu tinha entrado com o Ronaldo e com o Robinho nesse jogo. Porque assim, o Ronaldinho ele foi para o ataque e o Juninho entrou no lugar. O que seria mais ou menos a posição dele. Cara, o Adriano não vinha bem, eu deixaria o Robinho. Eu tinha entrado com o Robinho estava um pouco melhor. Eu acho que o Robinho entrou tarde. Tinha deixado o Ronaldinho no meio de campo, não tão no ataque, para até fazer essa distribuição de jogo. De acordo com o desenvolvimento do jogo, eu tinha de repente sacado o Kaká, colocado o Juninho no lugar dele. Se o Kaká em resumo, você teria feito uma escalação mais parecida com a de 2005 do que a que o Parreira usou em 2006, né? Você teria se aproximado do esquema e do time de 2005. Não, e o pior é que assim, ele usou essa formação a Copa inteira. Sim. Ele mudou no jogo da França. Então, assim, de repente você pode mudar nomes, mas deixar aquilo lá. O Brasil tivesse perdido. Beleza, eu ia, de repente, sacar o Emerson, que era o volante, recuar um pouco o Zé Roberto, tentar fazer ali algum meio de Kaká, Ronaldinho, Juninho, ou saca ele e deixa o Zé Roberto um pouco recuado e coloca o Adriano também, né? Recua um pouco o ataque para não deixar como centroavante, deixar de repente o Robinho, que tinha mais velocidade, recuado. Sim. E tentar ir para cima. Assim, as substituições claramente demoraram para acontecer. Você queimou a substituição do Cafu com o Cicinho por conta do cartão. E a gente tem que ver o seguinte também, Lucas. A França era um timaço. Sim. A gente às vezes esquece disso, fala só do Zidane. Cara, eu peguei a escalação titular no gol Barthez. Lógico, eu não acho que ele é o melhor goleiro do mundo, da história, mas assim, o cara ganhou Eurocopa, ganhou Copa do Mundo com a França em 98, sendo que em 98 ele defendeu um pênalti contra a Itália, ele tomou 2 gols na Copa de 98, sendo que um deles foi de pênalti também. Sim. Gol mesmo de bola rolando, ele só tomou contra o Zucker na semifinal. Aí você tinha o Sagnol, que jogava no Bayern, o Thuram tem um monte de recorde. É um senhor zagueiro. Ele tem um monte de recorde da seleção francesa, jogando na Juventus. Galás jogando naquele Chelsea absurdo. Abidal no Lyon. Vieira na Juventus. Outro senhor jogador de futebol. Muito, muito. Arrebentou no Arsenal. Makelele jogando naquele Chelsea também. Maludá no Lyon. Um jovem Ribéry jogando no Olympique na direita. Henry no Arsenal, que o Henry era até muito estava revendo a final de 2006, né, da Champions. O Henry foi parado muitas vezes pelo Valdez. O Arsenal podia ter aberto 2-3-0 naquele começo de jogo e encaminhado o título para o Arsenal. E o Zidane é o Zidane, né? Acho que eu dispensa comentários isso daí, né? Sim. Então eu acho que são esses todos os motivos que eu escolho o pessoal de 2005. Os bons jogadores de 2005 fizeram um papel melhor do que em 2006. Boa. Bom, vamos lá. Eu vou destacar rapidamente 3 times, e desses 3 times eu vou tirar o meu voto principal.
eu vou destacar. Eu acho que é importante a gente deixar claro que nenhuma das seleções montadas de 2002 para cá, nenhuma foi brilhante. Brilhante, assim, não é nem que não foi brilhante. Não foi brilhante por um período constante. Nenhuma jogou uma competição em que você olhou e falou assim, nossa, do começo ao final foi brilhante. Nenhuma. Foi tipo uma Espanha ou uma Alemanha. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Todos foram times que oscilaram muito. Alguns foram campeões sem jogar um grande futebol. Eu vou citar 3, mas com uma menção honrosa para o time do Dunga, campeão da Copa América de 2007, que jogou. Não era um grande futebol, mas era um time sólido. Acho que vale uma mençãozinha. O primeiro time que eu vou citar, a Copa das Confederações de 2005, como o Yuri já falou e dissecou sobre o time. Era um time misto, vamos lá, digamos assim, sem Ronaldo, sem Roberto Carlos, sem Cafu, enfim. Mas era um time muito forte e muito cheio de talento, muito cheio de talento. A classificação em segundo lugar no grupo chama a atenção, né? Você fala, tá vendo como não é um time que conseguiu ser constante? Você classificar em segundo, atrás do México, mas enfim. 12 gols marcados é bem significativo, começa a jogar muito bem a partir do jogo contra a Alemanha, faz uma final brilhante contra a Argentina, brilhante, um jogo muito, muito bom contra a Argentina. A gente destaca daquele time ali, acho que em 2005, se você discordar, você fala, Yuri. Adriano, Robinho, Kaká e Ronaldinho, acho que foram os grandes destaques daquele time campeão da Copa das Confederações. Eu bati nessa tecla, mas eu coloco o Cicinho. O Cicinho foi bem. Porque ele não comprometeu tanto na marcação, apesar de haverem falhas, sim. Sim. E ele ajudou muito nas jogadas aéreas. Sim, o Cicinho era bom lateral. Saltando no tempo, eu vou destacar a seleção brasileira também do Dunga, né? O 2006 o técnico era Parreira. Eu fiz uma menção ao time de 2007, já comandado pelo Dunga. E 2009 o Brasil é campeão das Copa das Confederações com o Dunga. Aí já era um futebol um pouco mais burocrático, já era um estilo diferente, um time que jogava muito no contra-ataque, esperava-se muito o jogo contra a Espanha, que não veio, mas foi uma boa campanha. O Brasil foi regular, ele foi regular não no sentido mediano da palavra, de que o futebol foi mediano. O Brasil jogou bem, mas jogou sempre num nível muito parecido do primeiro ao último jogo. Foi um time que manteve a média ali. Acho que 14 gols marcados, só 5 gols sofridos, foi campeão invicto, isso é legal de falar. Venceu a Itália, venceu um bom time do Egito, que era campeão africano, logo na estreia, se eu não me engano, da Copa das Confederações. Venceu um bom time dos Estados Unidos na final. Os Estados Unidos tinham tirado a Espanha e os Estados Unidos tinham um bom time com Donovan, com Frieder, era um bom, com Dempsey. Era um bom time. Nesse time do Dunga, dá para destacar Luiz Fabiano, que foi artilheiro da competição, o Kaká, que fez um duro contra a África do Sul também, né? A semifinal foi muito dura contra a África do Sul. O Brasil vence com o gol do Daniel Alves de falta no finalzinho, enfim. Foi um jogo muito duro. A África do Sul era comandada pelo Joel Santana. Aí a gente destaca nesse time, acho que o Luiz Fabiano, que foi artilheiro e jogou muito bem. O Luiz Fabiano era bom centroavante. O Kaká, que foi muito bem também. A defesa, Lúcio e Juan, foram monstruosos, muito, muito bem. Campanha muito boa deles. Durante todo esse período, de 2006 até a Copa de 2010, o Lúcio e o Juan foram muito firmes e foram muito importantes na seleção. E o Robinho sempre foi muito bem com a camisa da seleção. O Robinho, ele não foi tudo que nós imaginávamos, mas ele sempre foi muito bem com a camisa do Brasil. Só te cortando rapidinho, Lucas. Sim. Eu não citei, inclusive, o Lúcio e o Juan, na verdade, dentro disso, porque é justamente isso. Eu acho que eles foram bem regulares, eles não tiveram culpa. O Juan ajudou muito no jogo da França, principalmente, também. Eu vejo, assim, de 2004 a 2009, sem contestação nenhuma dos dois, jogos regulares. Você não vê uma coisa assim, um apavoro, até como o Lúcio em 2002, que eu acho que talvez tenha sido, né, o pior do Brasil titular. Então, assim, até por conta de coisas assim que eu acabo não destacando. Sim. Alguns setores. Zé Roberto também em 2006, que foi até eleito pela FIFA na seleção. Sim. Mas pode continuar aí. Então, saltando mais um pouquinho no tempo, eu vou de novo para a Copa das Confederações. A Copa das Confederações é o mal do futebol brasileiro, porque o Brasil vai bem, ganha, e aí no ano seguinte, aí cria uma expectativa muito, muito grande, e no ano seguinte chega na Copa e fracassa. Mas enfim, 2013, talvez esse seja um pouco polêmico, cara. 2013, o Brasil também foi campeão invicto, o técnico era o Felipão, marcou gols em todos os jogos, 14 gols marcados, 3 gols sofridos. Venceu a Itália, que era um time forte, tinha De Rossi, tinha Balotelli, tinha Buffon, tinha Chiellini, enfim, era um bom time da Itália. Venceu uma semifinal muito dura contra o Uruguai, muito dura, foi um jogo muito difícil para o Brasil. O Brasil passou pelo Uruguai, meio na Bacia das Almas, mas passou. E fez uma final brilhante, a exemplo de 2005, fez uma final brilhante contra a Espanha.
Foi um momento que, se você não tivesse os pés no chão, você falava: o Brasil vai ganhar a Copa no ano que vem. Porque o Brasil jogou muito contra a Espanha. Independente de em que momento estava a Espanha, o Brasil jogou bem. Dá para destacar naquele time. O Neymar, o Paulinho foi muito bem, e acho que isso foi um problema, porque o Paulinho, não, na minha visão, ele nunca foi um jogador de seleção, e ele tinha uma função que comprometia muita coisa no esquema tático da seleção. E como ele foi bem em 2013, ele garantiu a vaga dele para 2014. Então o Neymar, o Paulinho... Pior é que ele foi muito bem em 2013, sim, né? Sim, muito bem, muito bem. O Paulinho era muito bom, ele é muito bom jogador, mas eu acho que ele não é um jogador de seleção brasileira. Enfim, acontece. Eu acho que até, de repente, a formação pode dar uma enganada, porque assim, o Paulinho ele aparece como coringa, né? Então, de repente, sim, você pega uma seleção mais fraca, ele destaca mais. No sentido sim, assim, do Brasil fazer gol. De repente, você precisa de um cara mais cão de guarda, o Paulinho não faz tão bem essa função. Exato. E pior que assim, eu lembrando de 2014, que ele foi sacado no jogo do 7-1, que ele entra no segundo tempo, levar em conta o nível que já estava 5-0 quando ele entrou, né? Ele ainda tenta, ele se esforça, ele até fica um destaque, tá certo que é um destaque nivelado muito por baixo, mas ele ainda foi um dos que melhores jogou daquele 7-1, levando em conta toda a questão da seleção, né? O Paulinho tinha uma questão que ele era um jogador de infiltração muito rápido, ele chegava com muita força na área, finalizava bem, tinha uma bola aérea muito boa, mas, por exemplo, para fazer uma saída de bola, que é uma função primordial para o volante, ele não era tão qualificado. No setor de marcação, ele também não era um ótimo marcador, enfim. Então, ele funciona para determinados esquemas, especialmente para times que jogam bem reativo, porque ele chega como elemento de surpresa, então em determinados contextos ele funciona. Nem falando da habilidade, mas assim, da parte técnica e tática, o que o Iniesta faz. Eu acho que o pessoal estava esperando muito disso, assim, que ele fizesse as mesmas funções e as mesmas decisões que o Iniesta toma. Nem falando de habilidade, nada. O Iniesta é um passador, né? E o Paulinho é um infiltrador, assim, não dá, né? Ele funciona num contexto muito específico. E aí, para terminar de destacar, o Davi Luiz, que não é um zagueiro que me agrada, mas ele fez boa Copa das Confederações, afinal ele jogou demais mesmo. Não me agrada, não. E o Fred, muita gente contesta muito o Fred por 2014, o Fred fez boa Copa das Confederações, ele foi muito bem no jogo contra a Espanha, e o Fred, ele ainda, agora ele está mais veterano, mas ele era muito bom centroavante, só que o Fred é um centroavante raiz, é um centroavante que precisa que o time jogue para ele. Se não jogar, ele vai fracassar, vai patinar mesmo. Nessas 3 seleções que eu citei, eu considerei que a mais fraca é a de 2009. 2009 acho que foi a que jogou menos dessas. Foi um dos grandes momentos do futebol brasileiro pós-2002, mas é a mais fraca entre as que eu citei, na minha visão. Eu fico em dúvida entre 2005 e 2013. 2 times marcados por uma campanha razoável, em alguns momentos irregular, de desempenho não muito regular, mas que conseguiu alcançar altíssimo nível nas finais contra bons adversários. Qual o critério que eu imaginei que poderia me ajudar a desempatar essa questão? Você, de repente, qual time jogou mais antes da final, né? Qual time jogou no melhor nível antes da final? Acho que quem jogou no melhor nível antes da final foi 2013. Foi 2013. O Brasil do Felipão tinha muitos defeitos, cara, muitos defeitos. Era um time que jogava muito na ligação direta, dependia muito do talento individual do Neymar e do Oscar. Tinha muitos defeitos, mas fez uma primeira fase de razoável para boa, fez uma semifinal ok e fez uma final brilhante. E aí eu comecei a analisar os 2 times, reassistir muita coisa, ler muita coisa, e pensei, putz, então eu vou votar em 2013? Não, vou votar em 2005. Por que 2005? Primeiro, tem a questão do talento. Esse não é isso que está em jogo, mas era uma seleção muito mais talentosa, com muito mais potencial. Mostrou esse talento em campo, né? Mostrou esse talento em campo. Nos nomes, eu acho que qualquer jogador que entrou em campo em 2005, você pode discutir um nome ou outro, mas eu tenho certeza que qualquer um deles teria condições de jogar 2013. Eu não sei se todos que jogaram 2013 jogariam em 2005, entendeu? Então já começa por aí. E eu comecei a pesar muito a questão da final. O Brasil fez uma boa semifinal contra a Alemanha em 2005. Foi boa semifinal, foi um jogo muito bom. O Brasil teve algumas falhas defensivas, mas foi um bom jogo. O desempenho ofensivo, principalmente, foi bom. 2005, o Brasil talvez tenha feito...
Ó, eu não sei nem se eu concordo comigo mesmo nessa opinião, tá? Por isso eu tô respirando pra falar. Mas a final de 2005, o que o Brasil jogou contra a Argentina, e foi uma boa seleção da Argentina, com o Riquelme, com o Cambiasso, enfim, bom time, Mascherano. O que o Brasil jogou naquela final talvez seja a maior atuação da seleção brasileira no século XXI. Inclusive, é melhor do que as atuações da Copa de 2002. Talvez seja a melhor atuação do futebol brasileiro no século XXI. E talvez, aí eu precisaria pensar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, talvez seja a maior atuação do futebol brasileiro pós-82. Eu não sei se o Brasil jogou tanto como naquele jogo específico. Porque contra a Argentina o Brasil jogou demais. Ali o Brasil foi muito técnico, o Brasil era um time de marcação agressiva, era um time de contra-ataque mortal, era um time que trabalhava muito bem a bola. E, cara, Robinho tava voando, o Ronaldinho tava voando, o Kaká tava voando, e o Adriano tava jogando uma barbaridade, era uma coisa absurda o que o Adriano tava jogando naquela Copa das Confederações. Isso, inclusive, prejudicou o Brasil em 2006. O Yuri falou muito do time de 2006. O Parreira não deveria e não iria montar o tal do quadrado mágico, com Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. Como o Adriano estava jogando demais em 2005 e jogou demais na Copa das Confederações, o Parreira teve que arrumar um lugar para o Adriano. Aquela vaga era do Robinho ou de algum jogador mais leve, de mais mobilidade. O Parreira forçou a barra e botou o Adriano. O time não engrenou. Quando o time não engrenou, ele tira o Adriano para jogar contra a França, mas já estava perdido. E, enfim, tinha uma série de outras questões que o Yuri citou aqui. Só que em 2005, o esquema funcionou. O esquema sem o quadrado mágico, o esquema com o Robinho, funcionou. E o time jogou demais. Então, embora a primeira fase não tenha sido muito boa, embora eu acho que a semifinal foi boa e a final foi muito acima da média. Então, a final acaba servindo como o critério de desempate para eu separar e colocar em primeiro lugar a seleção de 2005 em relação à seleção de 2013. Para mim, a melhor seleção brasileira pós 2002. Concorda, Yuri? Concordo. Todos esses argumentos que a gente falou, toda essa questão de tentar entender o jogo, de análise, de escalação, de inclusive como estavam jogando, isso é o que pesa demais, né? Acho que a gente muitas vezes acaba teimando muito pelo nome do que a gente tem, do que propriamente como tá. E na verdade não tem problema nenhum mudar, desde que você faça a mudança certa também. Sim. Eu acho que seria até legal, Lucas, a gente deixar para uns próximos. Você falou, será que foi o maior jogo desde 82? Vou colocar uma lenha na fogueira aí. Brasil-Holanda de 98. Ah, bom jogo, hein? Puta, boa lembrança, cara. Isso acho que a gente pode falar no futuro e a gente pode até citar, porque, como falou, a Argentina não tinha o time titular, mas a Argentina tinha bons jogadores, sim. O time da Argentina era muito forte, cara. Eu tô com a escalação aqui, ó. O goleiro era o Lux, que era um goleiro razoável. Um goleiro. Cara, Zanetti, Colotini, Heinz. Esse goleiro Lux, ele era ruim. Eu não vou defender ele, não. Se eu não me engano, ele era do River Plate, né? Do River Plate. Ele tomou um gol em 2006. O pessoal do Corinthians vai lembrar, do Marinho, se eu não me engano. Sim. A Copa Sul-Americana, gol aos 46 do segundo tempo, que classificou o Corinthians no Monumental. Sim. Então, a defesa tinha Zanetti, que era um lateral muito acima da média, Colotini, que era razoável, Heinz, que era bom zagueiro, e o Placente, que era um lateral ok, Cambiasso, Riquelme, Bernardi, que era um jogador ok, o Sorin, o time jogava meio no 3-5-2, né? E aí na frente, Delgado, Figueroa, mas entra no time o Aimar, entra no time o Tevez e entra no time o Galete. Quer dizer, você tinha muito talento aqui. Riquelme, Cambiasso, Tevez, Aimar, Heinz, Zanetti, Cambiasso. Um bom time, cara. Que eu estava comparando essa seleção da Argentina. Se eu não me engano, o Zanetti jogou invertido. O Cambiasso acho que jogou um pouquinho mais para frente do que ele jogava. O Sorin, que eu acho que realmente aí foi um acerto, jogou fora da posição dele. Então, assim, temos que levar em conta que a Argentina também podia ter se moldado, mas mesmo assim eu acho que era um time competitivo, sim. Sim. O técnico da Argentina era o José Pekerman, que depois foi dirigir a Colômbia na Copa aqui no Brasil, enfim. Bom time da Argentina, mas é isso então, pessoal. Para nós, para mim e para o Yuri, a seleção de 2005 da Copa das Confederações de 2005 é a maior seleção brasileira pós 2002. Deixa aí nos comentários só a opinião de vocês. Se vocês tiverem algum outro destaque, o time do Dunga teve alguns bons momentos. O time do Tite teve alguns bons momentos. Enfim, o próprio time do Felipão, como eu destaquei aqui. Então deixa aí nos comentários qual é para você a maior seleção brasileira pós-Copa de 2002.
A gente vai gostar bastante de ouvir a opinião de vocês. Yuri, é isso? Fechou? É isso, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Dá um joinha aí pra gente. Dê sugestões, de repente a gente pode dissecar mais seleções do Brasil, 2002, 94, 82, jogos em específico. Vamos tentar entender bem o futebol aí. E só agradecer aí toda essa questão. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Se cuida aí. Bom, é isso daí. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Valeu, gente. Like no vídeo, como o Yuri falou. Inscreva-se no canal. Siga o canal 2002 lá no Instagram, @canal 2002. A gente conta com vocês. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente.